reconhecidas internacionalmente. Isso envolveria também a partilha de um território para o vencedor, no caso a Rússia, adquirindo quase 20% dos territórios da Ucrânia, algo que os aliados europeus da Ucrânia não querem que aconteça. Hoje o mundo acorda com uma notícia que parece saída de um filme apocalíptico. A Ucrânia, em um ataque audacioso, lançou uma onda de mais de 200 drones e mísseis contra alvos estratégicos no território russo. O que parecia ser uma tentativa desesperada de demonstrar força acabou desencadeando uma resposta avassaladora de Moscou, que mostrou ao mundo que sua capacidade militar não deve ser subestimada. O contra-ataque russo foi devastador. Uma questão de minutos, sistemas de defesa antiaéreo entraram em ação, interceptando a maior parte dos projéteis, enquanto dezenas de mísseis de última geração partiram rumo aos pontos de lançamento na Ucrânia. Explosões iluminavam o céu com uma tempestade de fogo, e o som ensurdecedor dos ataques ecoavam por quilômetros. Eles queriam nos intimidar, mas apenas despertaram nossa fúria, declarou o porta-voz de Gwen, em um tom sombrio, enquanto analistas militares descrevem o episódio como uma das maiores demonstrações de força aérea da história moderna. As imagens do conflito já dominam as manchetes internacionais. Países da OTAN se reuniram às pressas em uma videoconferência de emergência, enquanto mercados financeiros despencavam em meio ao medo de uma escalada sem controle. Especialistas alertaram que esse confronto pode marcar o início de algo muito maior, uma guerra que o mundo inteiro teme, mas não pode evitar. O futuro é incerto, mas uma coisa é clara: a linha que separa o conflito regional de um desastre global está cada vez mais tênue. E você, o que pensa sobre esse momento explosivo da história? Acompanhe todos os detalhes do nosso canal e descubra as verdades que poucos têm coragem de revelar. A Ucrânia lançou um ataque massivo com mais de 200 mísseis e drones contra a Rússia. Traz todas as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Luca. Quais os detalhes você tem? Boa noite, David, a todos que nos acompanham. A guerra na Ucrânia, que logo mais no começo de fevereiro completará 3 anos, hoje teve um momento de contra-ataque dos ucranianos, com um ataque massivo envolvendo mais de 200 mísseis, drones e também armamentos americanos e britânicos de longo alcance que foram cedidos ao exército de Kiev. Esses ataques ficaram concentrados em cidades russas estratégicas na produção de armamentos, na produção de gás e também de bens industriais, muitas delas de 200 até 1.100 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Cidades importantes como Tula, como Briansk, Engels, Kazan, Saratov, muitas delas atingidas com sucesso. Nesta operação do exército ucraniano, 180 drones pelo menos foram utilizados, mais 6 mísseis ATACMS de fabricação norte-americana que tem longo alcance e também 8 mísseis de longo alcance também Storm Shadow britânicos. Esses armamentos que foram cedidos a partir do final do ano passado à Ucrânia e que representam então o maior poder de fogo na mão de Volodymyr Zelensky, também com a promessa de uma forte retaliação por parte do exército do presidente Vladimir Putin. A Rússia, por sua vez, também atacou muitas cidades ucranianas na região de Donetsk durante esta terça-feira, neste momento em que a gente vê a guerra se recrudescendo antes da posse de Donald Trump, que é um dos principais advogados, se assim podemos dizer, no meio geopolítico para que esta guerra seja finalizada o quanto antes através de um acordo de paz. Ambos os beligerantes, a Ucrânia e a Rússia, tentam melhorar a sua posição neste momento, antes das negociações se iniciarem, para terem também maior poder de barganha. Os ucranianos, com certeza, com um menor território que gostariam de ter, e os russos tentando conquistar o máximo possível caso as linhas de defesa sejam congeladas e assim os territórios sejam alterados. Nós continuaremos acompanhando, vendo como essa guerra vai se desenrolar durante os próximos 7 dias antes da posse de Donald Trump, que, como sabemos, foi muito vocal durante a sua campanha sobre finalizar essa guerra durante os primeiros dias de governo.
Pois é, a partir do dia 20, na semana que vem, segunda-feira, tudo pode mudar, de fato, mas há alguma expectativa de acordo, então, para um cessar-fogo entre ambas as partes? Porque a gente vê uma movimentação em relação à guerra no Oriente Médio, né? Entre Israel e Hamas. Na Ucrânia e Rússia, há alguma expectativa de acordo? Olha, David, é uma questão interessante esta comparação, porque, de fato, os mediadores do Catar dizem estar muito próximos a um cessar-fogo na faixa de Gaza. No caso da Ucrânia, como são dois países soberanos e com fronteiras legitimamente reconhecidas internacionalmente, isso envolveria também a partilha de um território para o vencedor. No caso, a Rússia adquirindo quase 20% dos territórios da Ucrânia, algo que os aliados europeus da Ucrânia não querem que aconteça e que provavelmente seja forçado aos demais países pelo poderio econômico e militar dos Estados Unidos, que lideraria esses esforços de mediação por ser aquele que transita tanto ao lado ucraniano quanto ao lado russo, lembrando da amizade que teve Vladimir Putin e Donald Trump durante seu primeiro governo. Então, é uma questão muito mais complexa, mas que de fato pode acontecer, afinal os europeus e os próprios americanos se sentem já cansados de mandar tanto dinheiro para a Ucrânia durante esses últimos anos e não vê o retorno no aspecto militar, no aspecto estratégico, que obviamente dificulta este apoio por mais tempo para justificar as suas respectivas populações.